Olá, manos e manas! Estamos aqui com o primeiro episódio de 2021. Sim, eu sei, demoramos muito para poder lançar mais um episódio, mas estamos aqui, isso que é o importante. Tenho que confessar para vocês que esses tempos não estão sendo muito fáceis, né? São muitas demandas e, enfim, todo esse clima de pandemia, se ajustar a uma nova realidade, agora mais do que nunca, tá tudo sendo assim online, uma hora, né, tá um pouco mais solto, mais flexível, outra hora não tá. Então isso vem mexendo muito assim com a minha rotina. Mas estamos aqui. E como prometido, como tão divulgado, agora é o nosso momento de falar sobre uma série que super bombou, que é O Gambito da Rainha, né? E eu chamei aqui como nosso convidado especial o Vitor Hugo. Esse episódio, ele já tinha sido gravado e eu já estava editado. Só que eu e o meu perfeccionismo não gostamos. Então, eu implorei ao Vitor Hugo para que ele estivesse aqui presente novamente. E como ele é muito querido, ele topou. Então, agora vai dar certo. Agora dá bom. Bem, gente, O Gambito da Rainha. O Gambito da Rainha é uma série original da Netflix, que ela estreou em 2020, né? Assim, acredito que logo no início da pandemia, e conta sobre a história de Beth Harmon, que se passa assim mais ou menos em 1950, 60, e que ela descobre o xadrez como a sua paixão e a sua filosofia de vida. A Beth, ela tem uma vida muito sofrida, então, quando ela era criança, ela perdeu a mãe dela, né, num acidente, e logo depois ela teve que ser levada para um orfanato, e lá ela começou a perceber ainda mais que a história de vida dela seria ela e ela. Então, embora ela tenha encontrado lá a sua melhor amiga, assim, de vida, né? Mas ela leva, a partir de então, uma vida muito solitária. Mas, assim, sempre com aquele lance do amor próprio, de, tipo, a minha companhia vale mais e tal, essas coisas. Enfim, e também ela se depara com o xadrez, né? Que até então não era o tipo de jogo que se apresentava, que se ensinava para mulheres, né? A questão do sexismo aí é uma coisa muito forte. Então, existiam certas atividades que não eram prioridades para o ensino da formação da mulher, né? E o xadrez era uma delas. Mas ela insistiu muito pro zelador do orfanato, e aí o zelador começou a, ser o tutor dela. Então, sempre que ela estava no intervalo, ela sempre foi muito esperta, então ela terminava as atividades dela de uma disciplina, aí arranjava uma desculpa para poder sair fora, ia lá pro porão, encontrava o zelador e começava a ir aprendendo as manhas do xadrez. Enfim, durante também esse percurso dela no orfanato, foi quando ela começou, na verdade, a sua vida de dependência química, porque lá no orfanato, para que eles pudessem controlar as crianças, o que eles faziam? Eles davam tranquilizantes para elas. Só que esses tranquilizantes eram muito fortes e geravam alucinações. Então, meio que, não só a alucinação, quanto a dependência. Então, ela começou a ficar extremamente dependente e o que ajudava ainda mais era a situação da alucinação, que ela conseguia visualizar várias e várias estratégias de jogo depois que ela tomava essas medicações. Por fim, durante a trajetória dela, ela passou por diversos obstáculos, nomeadamente no que se refere ao sexismo, que era muito, muito fervoroso na época, e enfim, a questão da dependência química e a perda de pessoas que ela considerava muito. Então vamos começar aqui a nossa roda de diálogo em relação a esse filme. Vitor Hugo, tá me ouvindo? Oi, tô sim, Letícia. Então vamos falar primeiro, o que tu achou da série? Enfim, quais são as tuas notas sobre a série? Então, eu não tenho o costume exatamente de dar uma nota, mas eu gostei bastante da série, especialmente porque a Beth, e acho que a gente vai falar só mais na frente, mas porque psicologicamente ela é uma personagem muito interessante. E assim, mas primeiro sobre o substrato em que a série se dá. É muito interessante que seja uma série sobre xadrez, porque xadrez não é algo completamente cinematográfico, né?
Quer dizer, quando você imagina algo cinematográfico, você imagina um filme de ação, algo assim, com robôs, explosões, o mais frenético possível. Xadrez não tem exatamente essas características, né? É um jogo lento, longo e pode até ser considerado assim, jogo de velho, jogo chato, né? É bem discriminado. Exatamente. Então, quando você vê, se uma pessoa traz pra você a proposta, uma série sobre xadrez, não parece algo tão saltante Pra... aos olhos, mas a série ela consegue ser muito interessante, até porque não é preciso exatamente que a pessoa conheça o xadrez. Você pode nunca ter nem ouvido falar, porque ao mesmo tempo em que estão acontecendo ali, aparecem partidas de xadrez, você vê os movimentos acontecendo, a série ela não supõe que você saiba, ou então ela não exige isso, tanto que você consegue acompanhar o jogo pelos atores. Então, quer dizer, quando a Beth ela tá indo mal, você vê lá na cara da Anya Taylor-Joy que ela tá indo mal, ela fica tensa, ela fica suando. E quando ela tá indo bem, você vê que ela tá lá toda triunfante, você vê o oponente dela, assim, contido. Então a série ela não exige que você saiba xadrez. E ao mesmo tempo é interessante que ela consiga tornar cinematográfico algo tão, entre aspas, chato como o xadrez. Mas enfim, eu gostei muito da série. Sim, inclusive, sobre essa questão do xadrez, isso é tão verdade que quando eu olhei a primeira vez, né, e eu vi, né, o fundo lá, o jogo de xadrez e tal, o tabuleiro, pá, eu não me senti tão atraída de primeira. Então, tipo assim, eu achei a sinopse, assim, interessante, mas eu coloquei na minha lista. E aí todas as outras séries e filmes que eu ia, que, tipo, que já estava adicionado na minha lista, eu ia dando prioridade, o que eu ia descobrindo ia dando prioridade. E ela ia ficando de lado, ficando de lado. Até que um dia eu falei assim, não, peraí, eu vou assistir essa série, já marquei que faz tempo, vou assistir ela e vamos ver o que que vai dar. E é exatamente isso que tu falou, né? Embora ela traga como ponto principal esse jogo, essa disputa no xadrez, que, enfim, não é um jogo assim muito cativante de primeira, mas a forma como é conduzido a narrativa em torno dessas disputas de xadrez torna a situação muito mais interessante, a narrativa muito mais interessante. Inclusive, eu queria dizer que essa foi uma das séries mais vistas e, inclusive, indicadas, com mais indicações que a Netflix ela já teve. Em 4 semanas, ela conseguiu bater mais ou menos 62 milhões de audiência, perpassando por diversos países. Tipo, em 4 semanas. Isso é tipo, meu Deus, um absurdo. E assim, você percebe que a nota dela nos sites de crítica é sempre notas muito boas. Então, e sempre se vê assim nos comentários a surpresa dos telespectadores frente a ela, né? Tipo, nossa, realmente foi. Eu não dava nada pela série, mas a série, uau, foi assim. Foi mais do que eu esperava, muito interessante e tal. Então isso é uma coisa muito. Realmente foi uma série assim que. Nossa, abriu os olhos das pessoas, eu acho. Saltou, como tu falou. Eu acho que desde que eu vi a série, assim, no catálogo, ela saltou um pouco no meu radar, porque eu sou muito rato de crítica. Então, antes de ver ela no catálogo, eu já tinha visto algumas coisas. Acho que principalmente no Instagram, às vezes alguém comenta, uma pessoa cita. E daí que quando você vê, nota tal, grandes atuações, história genial. Eu admito que quando eu vejo uma crítica, eu já fico um pouco empolgado. Então, é uma série que ela já estava no meu radar desde o começo. E é interessante justamente isso que tu falou, porque eu não sei exatamente quando que foi cunhado esse termo, mas surgiu essa conversa de efeito Netflix, né? De, principalmente por causa de algumas séries, aconteceu nessa, que alguma coisa acabava ficando em voga por causa do assunto que estava correndo em determinada série. Então, com o Gambito da Rainha foi o xadrez. Aumentou a pesquisa por tabuleiros de xadrez, por pessoas se interessando por aprender a jogar, por procura num site virtual para jogar xadrez. A mesma coisa aconteceu Sim. até, acho que foi mais recentemente, com aquela outra série Cobra Kai, em relação ao karatê. E daí que é um efeito Sim. interessante de se considerar. Eu até conheço pessoas, assim, próximas de mim que assistiram e ficaram depois, eu quero aprender xadrez, Vitor, me mostra, tu que conhece. Ou então, eu ganhei uns 3 tabuleiros aqui, aliás.
E é uma série muito boa. E isso mostra, né, o quanto ela foi boa, quer dizer. É só como eu posso dizer, um medidor disso. Sim, e inclusive, eu lembro quando a gente foi gravar a primeira vez, eu tinha até feito a pesquisa, até tinha falado na outra gravação, né? Que um dos indicadores que mostrou, né, que essa série, assim, realmente explodiu foi a busca, né, das pessoas em relação nos sites de competição online de xadrez e tal. Inclusive, eu tava até vendo aqui num outro site, não vou achar agora, que falava que até mesmo o interesse, a busca por assistir competições internacionais de xadrez também foi uma coisa que aumentou muito. Então, para você ver, né, é como tu mesmo falou, os telespectadores não precisam entender de xadrez, mas vê só como isso instigou as pessoas, como isso mudou, assim, a visão das pessoas, né? Exatamente. Bom, então, gente, assim, vocês já estão entendendo que a série, ela super vale a pena de se ver, de se prestigiar, né? Eu acho que ela é um exemplo, assim, do que a arte cinematográfica, ela propõe, né? Ela vem com pode ter até o seu fundo de entretenimento, mas dentro de si, ela traz toda digamos, uma reivindicação, sabe? Ela faz uma transformação no meio, de alguma forma, mas ela faz, né? Então, o xadrez foi... A prática do xadrez foi um desses exemplos. Inclusive, agora, lembrei aqui, eu fiz recentemente um Reels, né, que falava sobre a semana, o mês da mulher, né? E aí eu citei lá no Reels algumas indicações de séries que falavam, né, sobre, que realmente ilustravam essa luta das mulheres no espaço social, que eu acredito, né, eu que visto a camisa do feminismo, eu acredito que esse seja o verdadeiro motivo para você celebrar o mês das mulheres. Então, eu coloquei como o primeiro exemplo o Gambito da Rainha, porque eu acho que ela quebra uma série de paradigmas, né, enfim, vamos colocar assim, dessa ordem patriarcal, né? A Beth, ela é uma mulher extremamente à frente do tempo dela. Isso. Tanto que eu não vou até nem falar no perigo de falar errado, mas a série ela se passa em qual tempo? Anos 80, 60, 70, quanto é? 50, 60. Então a gente tem que considerar que até hoje, acredito, o xadrez não é algo completamente povoado por mulheres. Naquela época era algo pior ainda, tanto que no início da série, a Beth, você vê que ela é desencorajada a entrar em um grupo que fosse relacionado a xadrez. Você vê que é um interesse que é completamente voltado para homens. Quando ela vai num grupo, jogar lá uma vez com vários meninos, ela vai jogar com um grupo de xadrez, com todos ao mesmo tempo, todos são homens. E daí que ela vai enfrentando isso durante a série inteira. E em vários momentos, isso acaba sendo sempre um motivo que volta. Então, eu lembro que, acho que foi na primeira tarde, quando foi uma repórter lá na casa dela, ela contesta muito quando sai, porque ela disse que não queria ser famosa por ser uma mulher. Porque, quer dizer, ela era uma mulher e tudo mais, ela não tá desmerecendo isso, mas só que ela diz, eu jogo bem. Devia estar dizendo assim que eu sou uma jogadora top, que eu sou genial. Não que porque eu jogo xadrez Exatamente. e olha, ela é uma mulher. Mas é justamente porque era extremamente desencorajada. Então, para uma mulher entrar nesse meio, ela já tinha que ser, de certa forma, quase que como uma visionária. Quando ela vai naquele primeiro torneio dela, só tinha ela e outra menina. Eles não queriam deixar ela entrar no começo. E quando ela entra, é quase como se fosse assim, vou deixar você entrar, mas você vai ser café com leite. Tanto que colocam ela com uma outra menina, pensando assim, o nível é outro. Já imaginando que ela não vai avançar tanto. Depois é claro que, enfim. Essa história do café com Exatamente. Essa história do café com leite também, né, é um negócio que ainda vigora muito, né? Como
tu sabe, né? Eu estagio numa escola. Na verdade, eu não lembro se tu sabe. Mas eu estagio numa escola. E a gente consegue perceber esses valores, né, do sexismo muito impregnados nas crianças, né? Na forma como as crianças, elas se relacionam. Tipo, uma coisa que nunca mudou foi... eu lembro que eu gostava muito de jogar, por exemplo, futebol ou basquete na escola. E toda vez que eu ia pro time, sempre os meninos me colocavam como o quê? Como café com leite. Eu e, tipo, mais duas meninas que estavam interessadas. Porque... coloca... Tipo, eu tô no time, mas coloca... O outro time pode ter o mínimo de pessoas possíveis, porque é como se a minha presença não contasse. E isso acontece até hoje. Eu fui jogar bola com os meninos em Rei Pequeno e, tipo assim, eles... quase que eles fizeram uma situação parecida. Né? Eu tava lá, eu entrei em um dos times, aí o outro tava falando, vai entrando aí no time dela, não sei o que e tal. E, tipo assim, ficou uma diferença. Tipo, no meu time tinham 4 pessoas e no deles tinha, tipo, 2, 3. E daí chegou uma hora que um menino pegou e falou assim, um dos pirralhinhos falou assim, gente, mas peraí, isso tá injusto, porque aqui a gente tem 4 e vocês aí tem 2, não dá, vocês têm que ficar com mais outros, não sei o que, tem que chegar mais outros, papá. Não é? E aí, tipo, enfim, né? Eu não sei se eles chegaram a fazer o link com essa situação do sexismo, mas foi interessante a interferência do outro. E isso ainda é muito comum. A mesma coisa essa situação aí do xadrez, né? Até eu acho que se você for numa escola e você for ver um grupo de xadrez, você vai ver que a maioria das pessoas ali são homens. É um time majoritariamente masculino, né? E a mulher vai ser sempre tratada assim. Quando ela chega num espaço que é masculinizado, ela sempre vai ser tida como esse café com leite. Porque eu lembrei até de um discurso uma vez da Emma Watson, de uma campanha dela que era o He for She, que pode até se aplicar nesse exemplo que tu falou, porque ao mesmo tempo em que é um desmerecimento à mulher, também é uma exigência do homem. Então, por exemplo, ao mesmo tempo em que tu sentia interesse por esportes como basquete, futebol, eu não sentia o mínimo interesse. Mas, ao mesmo tempo, existia uma exigência de que eu, por ser homem, tivesse que praticar esses esportes. É claro que... Exatamente. Enfim, tu me conhece, tu sabe que Exatamente. eu, pro esporte, é xadrez, se duvidar. Eu acho que por isso que eu me interessei pela série, né? Meu esporte era o xadrez. Meu interesse é tipo isso. Eu lembro disso. Pois é. Por isso que, tipo assim, uma coisa que eu sempre falo, né? Às vezes as pessoas vêm com a maior, sabe, com todas as pedras do mundo pra falar do feminismo, mas o que eu acho, inclusive, que é interessante enfatizar aqui no podcast, que também é um meio de comunicação, enfim, de mudança de qualquer forma, é que o feminismo, ele não busca que a mulher seja superior. Ela não quer ocupar o lugar do opressor, que no caso seria o homem, né? Porque querendo ou não, sociedade é assim. Mas é que a gente quer direitos iguais, sabe? E outra coisa é que, assim como o machismo é ruim para a mulher, o machismo também é ruim para o homem. Porque é exatamente como tu falou. Enquanto eu tinha a vontade de ir lá e jogar futebol, basquete, essas coisas todas, que entre aspas são esportes masculinos, mas tu já era totalmente o oposto. Quanto mais parado possível, melhor pra ti. Pois é. Então, gente, é exatamente É o que funciona isso. para os dois meios. É porque é muito realmente instituído de que uma pessoa que, primeiramente, que não conhece o feminismo, ela vai falar que o feminismo é mulheres são superiores ao homem. E se a Sim. pessoa falar isso, já é óbvio que ela não conhece o movimento. Sim. E uma coisa que é interessante até a gente ressaltar aqui, né, quando a gente fala desse espaço masculinizado que a Beth entrou, é interessante ver que durante todo o percurso dela, até quando ela já estava assim, tipo, já tinha ganhado várias e várias medalhas, várias e várias competições, etc e tal, mas toda vez que ela entrava em uma competição, os homens todos, como se diz, subestimavam ela. Tipo assim, acreditavam, uns até debochavam assim, tipo, ela pode ser boa quanto for, mas ela nunca vai ser melhor que um homem, por exemplo, ou do que eu. Então, tipo assim, sempre acreditavam que um momento ela ia sair, nunca acreditavam que ela estaria na final. Ela poderia até participar, mas ela não estaria na final, né? Pois é.
até mais ou menos lá pro fim isso vai aparecendo em alguns momentos. Eu lembro que acho que naquele último torneio da série, eu acho que tem um que quando ele sai, ele não cumprimenta ela, porque ele fica muito ofendido por ter. Não lembro nem Exatamente. exatamente, porque já faz um tempo agora que eu assisti a série, se foi por ela ser americana ou por ela ser mulher, ou simplesmente por ela ter ganhado dele. Mas eu lembro que ele simplesmente sai, tem o outro que se revolta lá. E tem um outro momento também, muito interessante, que eles citam que, quer dizer, como tu tá falando, é um meio dominado por homens. Então, sempre eram aqueles homens, senhores no geral, engravatados, com terno. E daí que aparecia ela, que era jovem, era mulher. Sim, já era algo bem diferente. Eu lembro que foi contestado Sim, que ela era muito glamourizada, mas quer dizer, então pra ser boa no xadrez e ela sendo mulher, ela tinha que ser engravatada de certa forma. É como se eles estivessem assim despersonalizando ela. É muito estranho uma pessoa desse jeito estar aqui com a gente. sim. Eu achei Gostava que muito de se era arrumar e vista. tudo. Na hora que ela entrava lá na arena, sei lá, é, todo mundo, todos os homens, todas as pessoas da sala se voltavam pra ela, tipo assim, olhando como se ela fosse assim, um ser estranho ali, sabe? Uma pessoa que destoa daquele padrão. Inclusive, já falei várias vezes a palavra inclusive, meu Deus do céu. Eu lembrei, eu tava assistindo esses dias a série da Anitta, né? Que na verdade, assim, ela fala, né, como é que foi a trajetória profissional dela, e aí mesclando com a vida pessoal, etc. E é muito interessante que ela fala repetidas vezes em todos os, acho que são 7 episódios, ou 6, que ela fala assim, que ela já tinha, quando ela entrou, ela já sabia que ela precisava ser 2 vezes melhor do que ela imaginava, sabe? Ela tinha que trabalhar, ela basicamente é a equipe dela inteira. Embora ela tenha toda a assessoria, essas coisas, mas ela precisa fazer um esforço triplicado. Por quê? Porque ela diz assim, se eu não fizer esse esforço, se eu não fizer questão de ser um diferencial, dos meus shows serem os melhores, das minhas coreografias serem as melhores, as minhas músicas serem as melhores, eu vou só, todo mundo vai me desprestigiar ainda mais do que eu sou, muitas vezes que eu fui desprestigiada. Ou seja, eu vou ser só mais uma mulher, eu vou continuar sendo taxada como uma oportunista, como uma pessoa, uma mulher que só conseguiu as coisas porque dava para todo mundo e tal, sendo que boa parte dessas críticas não era verdade. Boa parte não, todas elas não eram verdades, né? Então, todo mundo falava, ela é muito solitária, porque ela basicamente vive pro trabalho dela. Enfim, ela quase tem. A sorte também. Ela deu sorte. Exatamente, ainda tem a questão da sorte. Então ela falou, você trabalhar sendo mulher é você ter que ralar muito mais, assim, muito, muito mais. Porque é você entender que você vai estar num mercado onde você vai estar sendo julgada talvez muito mais vezes do que na sua vida pessoal. Que o seu trabalho nunca vai ser suficiente. E talvez só percebam quando tem ausência. Sim. É até interessante porque eu vi uma pesquisa uma vez que existe o estereótipo, né, de que mulheres usem mais palavras diariamente do que homens, que elas falem mais. Mas eu vi uma pesquisa mais ou menos recentemente que realmente dizia isso, que mulheres elas falam mais normalmente que homens, usam mais palavras, etc. Mas que atribuíram isso ao fato de que a mulher, para atingir, digamos, um mesmo patamar, ela tenha que se provar mais. Então, assim, de certa forma, eu tenho que dar mais voltas, eu tenho que fazer uma politicagem maior para chegar num ponto em que um homem com menos palavras chegaria. Sim, exatamente. Eu sei que assim, gente, assim, eu adoro debates, sou uma pessoa que ama debates. E ainda mais sobre essas questões que são lutas que eu carrego comigo e enfim. Mas assim, essa realidade, na verdade, ela é tão ainda presente, né, no nosso dia a dia, que esses dias eu tava começando a fazer meu projeto de monografia e tava na cadeira de pesquisa e tal, e aí a professora falou assim,
eu tava explicando a diferença entre teóricos e autores. E como a gente ainda tá na primeira disciplina de pesquisa, ela pediu que a gente se separasse em grupos, escolhesse uma temática e falasse sobre. E eu escolhi a respeito do movimento feminista negro, né? E aí ela falou assim, olha, gente, vocês têm que ter pelo menos um teórico. Aí ela foi explicar o que era a diferença de um teórico para um autor. O teórico é aquele que é tipo clássico, né? Todo mundo utiliza eles para se embasar, para fortalecer seus argumentos e tal. Aí eu, muito contente, peguei e falei assim, professora, então eu posso colocar, a minha teórica vai ser Angela Davis. E daí ela falou assim, Letícia, mas eu acho que a Angela Davis, ela não é uma teórica. E daí eu falei assim, como assim, professora? Tipo, ela é tipo a mãe do movimento negro, como é que ela não é? Aí ela falou assim, são os teóricos que eu falo, são aqueles caras clássicos, né? Tipo Marx, tipo Foucault e tal. E eu fiquei assim, gente, Angela Davis é uma precursora de um movimento muito importante. Tipo assim, se eu tô falando de movimento feminino, preto, por que eu vou colocar um homem pra falar? Por que ele vai ser minha cabeça? Não faz, tipo, não sei se pra ti, mas pra mim me gerou uma certa inquietude, assim. Eu fiquei realmente pasma com isso. Até porque é algo que historicamente, digamos assim, até as poucas teóricas que existiram, eu não vou conhecer exatamente o termo que é teórica aqui, a diferença para autor. Mas enfim, estou falando no geral. Escritoras, poetisas, etc. No geral, ao mesmo tempo em que menos frequentes, porque existia um estímulo menor a isso, muitas mulheres elas até chegaram a, de certa forma, como posso dizer, se apagar. Como aconteceu, por exemplo, com Mary Shelley, que escreveu Frankenstein, que ela utilizou um pseudônimo de um homem, eu não lembro exatamente ou se ela colocou como autor alguém que ela conhecia, mas enfim, ela não colocou lá Mary Shelley ou lá sou uma mulher. E isso aconteceu até mais recentemente, eu não sei se tu sabe, mas, por exemplo, por que o nome do filme Enrolados não é Rapunzel? É um filme de uma princesa. A maioria das outras princesas tem o nome dela no título, mas por que Enrolados é Enrolados? Eu tinha lido que isso aconteceu porque talvez se o nome fosse Rapunzel, seria menos estimulante para meninos assistirem. E a gente pode até pegar um exemplo bem clássico que foi a J.K. Rowling, que é a escritora de Harry Potter. O nome dela é Joanna, mas só que o editor dela, ele, como eu posso dizer, ele incentivou ela a não colocar o nome Joanna na capa, a colocar o pseudônimo J.K., no caso o K ela pegou de acho que foi de uma avó, da avó favorita dela, que é de Catherine, alguma coisa assim. Mas é porque quando você vê J.K. Rowling, você não pensa imediatamente assim, é uma mulher. Tanto que eu lembro que quando eu via o nome inicialmente, eu pensava que era um homem. Mas só que foi justamente com esse mesmo intuito, que acreditavam que meninos talvez não quisessem ler um livro, mesmo que fosse a mesma história, mas não gostariam de ler um livro que fosse escrito por uma mulher. Então isso existe historicamente. E daí que é até um pouco contraproducente você querer falar de um assunto sobre mulheres, sobre movimento feminista, sem ouvir as mulheres. Exatamente. Tendo teu protesto nesse caso. Sim, cara, eu fiquei... Mas é exatamente isso. Eu também, eu juro que a primeira vez que eu vi o livro do Harry Potter e eu olhei o nome do autor, no caso a autora, eu jurava que era um homem. Eu pensava que era um homem. E eu acho que foi Laís que me falou, não, é uma mulher e tal, ela é uma mulher. E eu fiquei assim, gente, que loucura e tal, por que omitiram, né? Mas eu pensava que era por um aspecto artístico e tal. Eu não sabia dessa história e super faz sentido. Bom, agora, já que a gente tá falando sobre isso, vamos falar um pouco sobre como a Beth, ela destoava do padrão feminino. A gente sabe que na década de 50, 60, isso era uma coisa, assim, muito
como é que eu posso colocar? Padronizado. Exatamente, era muito restrito, era muito rigoroso, né? O que era ser mulher e o que era ser homem, comportamentos destinados a homem e a mulheres, assim como as suas vestimentas. E a Beth, ela era extremamente destoante disso, né? Eu acho que, inclusive, uma das minhas cenas favoritas é quando ela voltou de um torneio dela, que ela ganhou. Então, aí, ela não era muito popular entre as outras meninas, né? Principalmente porque ela não se vestia bem, etc. E ela era um pouco estranha mesmo, assim, ela não se misturava muito, né? Acho que ela nem tinha muitas noções sociais, ela tinha um certo estranhamento com as outras pessoas. Mas quando ela volta de um desses torneios, ela tá um pouco famosa, né, e tudo mais. E daí que, quer dizer, você voltou de um torneio de xadrez e você recebe um convite de outras pessoas, no caso dela, de outras meninas, para ir na casa de uma delas. Então você pensa, elas vão me perguntar como foi o torneio, quais foram as jogadas que eu fiz, não sei o que, como era tal cidade. Mas e daí que quando ela chega lá, ela fica completamente desnorteada porque elas ficam perguntando, se você conheceu um menino legal, como são eles, não sei o que. Porque ela fica, cara, eu fui lá num torneio de xadrez, eu ganhei. E vocês vão me perguntando se eu achei algum menino bonitinho. Aí ela Estava fica um atrás pouco de macho. desnorteada. É uma das minhas cenas favoritas, até porque no final desse momento começa a tocar uma música lá na televisão. E as meninas lá tudo começam a pular, louca, assim, tipo, não sei o que, gostando dessa música. E ela destoa tanto daquele padrão de comportamento que ela não sabe o que fazer. Ela não compartilha daquele divertimento, ela não conhece aquilo ali. E daí que eu lembro que ela sai e tudo mais. E fica por isso. Então ela sentia um estranhamento contra aquele comportamento. Tanto que a maioria das coisas que a Beth faz, ela não faz muito conscientemente. A gente, por exemplo, estava falando aqui do movimento feminista, mas a Beth, ela tem um discurso que, ao mesmo tempo que se encaixa, ela não faz isso completamente consciente. Ela simplesmente sente que o certo seria, eu gostaria de ser retratada aqui no jornal por eu ser uma jogadora boa, não especificamente por eu ser mulher. Entende? Então, acontece mais ou menos isso nesse outro sentido. Exatamente. E as próprias. Quando eu tava fazendo Reels, né? Pra quem. Eu não postei completo, só postei mesmo que foi editado no Instagram. Mas assim, eu falei sobre uma outra série que, inclusive, gente, a gente vai comentar aqui no podcast, que é sobre a Bridgerton. Que se passa, enfim, século, acho que aquilo ali é século XVIII, XIX. E as meninas, desde lá, elas já têm atitudes que a gente pode considerar feministas, né? Não tem um movimento consolidado em si, mas as filosofias, os pensamentos condizem muito com o que é pregado no feminismo. E aí a Beth, a gente percebe que, assim, enfim, se uma pessoa da época do século XVIII, XIX já se sentia oprimida de alguma forma, né, castrada e tal, imagina também uma pessoa, né, que estava ali no século, na década de 50 ou de 60. Acredito eu que não seria muito diferente. E aí a Beth, ela reflete muito isso, né? Ela demonstra muito isso. Ela demonstra o quanto que ela é insatisfeita com essas situações que sempre acabam tendo, assim, o sexismo como cerne, né? Porque ela não... A perspectiva dela não era entrar num clube de dança, não era entrar num clube de, sei lá, de fazer coisas de casa. Ela não tinha o mínimo interesse nisso. O interesse dela era aprender cada vez mais o raciocínio do xadrez, né? Depois, ela não era uma mulher assim tão vaidosa. Ela tinha as vaidades dela, sim, mas não era exatamente o foco dela. Ela não levava isso como a única coisa que ela poderia fazer, né? E outra coisa é a própria concepção dela do que ela queria para a vida dela, né? Os planos de vida dela não se resumiam em vou me casar com alguém e ter filhos e cuidar do meu lar. Ela era completamente oposta a isso. Ela não estava nem aí. Ela queria
ela queria construir a carreira dela no xadrez, queria continuar competindo, ganhando mais dinheiro, ter a casa própria dela, enfim, viajar para tantos lugares que que fosse capaz, né? Totalmente diferente do que era proposto para uma mulher naquela época. Ela queria usar calça, ela queria poder ter a liberdade sexual dela, enfim, né? Eu acho que até um momento importante para Beth, quando ela vê um espelho do que ela poderia ter se tornado, é quando ela reencontra justamente uma dessas amigas dela da época da escola, que foi até, acho que era a anfitriã dessa festinha que eu tinha descrito. Que ela vê justamente uma mulher que estava lá, primeiramente, figurino. Sim, é o que você imagina quando você imagina aquela dona de casa clássica, assim, que vive pro meu marido, cuido da casa, cuido dos filhos. Ela vê aquele espelho ali daquela mulher que, naquele caso, ela estava insatisfeita, tanto que ela estava até comprando bebida escondida, e você vê um pouco de triunfo na Beth. Porque ao mesmo tempo que aquilo era o que era proposto para ela, ela vê que é aquilo que ela não queria de forma alguma. Então ela gosta da liberdade dela, ela gosta da emancipação, da autonomia. E você até nota que tem um pouco de inveja justamente nessa menina que um dia se julgou superior. Por ser tão, entre aspas, feminina, né? Afinal, era o que era exigido dela por ser mulher, era o que era exigido para ser feminina. Então, inicialmente, tem então uma reviravolta, digamos. Porque antes uma se julgava superior por ser feminina, por corresponder às expectativas que a sociedade propunha a ela, mas só que depois ela se viu vazia, porque aquilo ali não preenchia ela não se via indo a lugar nenhum. E a Beth, pelo contrário, ela não supria nenhuma dessas exigências, mas só que depois se viu realizada. Sim, exatamente. Porque a outra, querendo ou não, eu acho que quando ela olhou pra Beth, eu não lembro, já, como tu mesmo falou, já faz um tempo que eu vi, né? Eu não lembro se ela chegou a comentar ou de alguma forma expressar o fato da Beth estar livre, né? Acho que a liberdade que a Beth tinha e que, tipo, ela não tinha. Ela tava, tipo, comparando, assim, sabe? Nossa, você já viajou pra vários países, você, enfim, tá famosa, porque você já ganhou vários campeonatos, não sei o que, já conheceu o mundo, várias pessoas. E aí ela olhava pra ela. Eu lembro, isso é muito nítido pra mim, eu lembro que ela olhava, assim, pra filhinha dela, pra ela, pras compras dela, e ficava, tipo, exatamente como tu falou, né? Nessa inveja, nessa tristeza, acabava batendo uma certa tristeza, tipo, porra, tudo que eu não aproveitei, sabe? E a menina super novinha, enquanto a Beth tava lá, os seus 22 aninhos, já tendo conhecido vários lugares e tal, super livre, ela tava com seus 22 aninhos com uma criança, né? Sendo mãe, tendo que mudar todo o perfil dela e cuidando do... Exato. E não é nem algo condenável. Uma pessoa ela pode ter essa trajetória e ela pode se realizar com isso. Mas o problema é porque você vê que ela foi obrigada àquilo. Ela pensou a vida inteira dela que aquilo é o que iria realizar ela como mulher, porque o único caminho para ela seria aquele. Mas você vê a insatisfação dela justamente quando ela fica falando com um certo desejo da vida da Beth, e você vê depois que a Beth olha, né, que ela tinha acho que era uma garrafa de vinho escondida. Aí meio que dá a entender que ela não tá muito feliz com aquela vida que ela tá seguindo. Sim, E fora que eu acho que tem um momento que ela comenta, né? Tipo assim, dessa vez meu marido só me deu tantos dólares e tal, papá. Sim, acho que tem. E a Beth não tem essa questão, né? A Beth, tipo faz um sinal de, tipo assim, todo o dinheiro que eu tenho provém do trabalho que eu tive até agora, né? Então eu posso gastar o quanto eu quiser. Bom, para nossa última pauta, a gente vai falar um pouco sobre os vícios da Beth. Como eu tinha falado lá no iniciozinho, na pequena sinopse que eu fiz, a Beth, ela teve uma vida muito complicada e lá no orfanato, ainda na infância, ela se deparou com a grande dependência química dela, né? Ela começou a ficar dependente de um remédio, um tranquilizante,
que esse tranquilizante gerava alucinações. E, enfim, né? Tinha substâncias que deixavam ela dependente. Então, tipo, ela consumia várias e várias pílulas daquilo ali. Ela chegou a, tipo, teve um momento a quase meio que furtar o vidro daquilo ali e engolir, assim, um monte. Então, a nossa discussão aqui é sobre esse vício, né? Por que esse vício? De que forma que esse vício prolongou tanto no percurso dela? Pois é, a Beth, pra falar a verdade, é aquilo que eu tinha falado no começo, que pra mim é o maior trunfo da série. A Beth é uma personagem que psicologicamente é muito, muito interessante, porque ela tem muitos fantasmas. São fantasmas que eles vão reaparecendo, eles vão sendo citados na figura de um personagem ou de outro. E eles estão sempre ali circulando ela, e uma hora ou outra ela meio que se rende a eles, e outros ela consegue se conter. Aí esses fantasmas eu colocaria principalmente talvez o abandono inicialmente pelo pai, depois pela mãe, né, que sofre um acidente, mas pro final da série a gente descobre o que realmente aconteceu. Mas ela sofre esse abandono, ela vai para um orfanato, e daí que história com órfão normalmente você atribui meio a descaso e tudo mais, e ela sofre com isso. Então, além desse abandono, ela também teve essa descoberta dela no xadrez. Basicamente ela era uma gênia no xadrez. Ela descobre com o Mr. Scheibel, né, que era o zelador, e ele mostra pra ela, eu acho que é ele que traz essa analogiazinha, que ele pega uma moeda, que ele diz, você é uma gênia, mas só que agora falta a gente descobrir qual é o outro lado. E o outro lado disso é justamente os vícios. Então a série inteira ela vive naquela corda bamba entre o vício e a genialidade, porque ela já tem aquilo como se fosse meio que inerente à existência dela. Então eu tenho essa predisposição aos vícios por causa da minha genialidade. Eu vou ter que conviver isso a minha vida inteira. E daí que ela tem esses fantasmas que vão basicamente ser o substrato perfeito pro vício. Então, a solidão, a própria genialidade que ela pensa que também pode ser uma maldição. E daí que isso é reafirmado em tantos momentos da série que até, acho que de qualquer forma, mesmo que a gente comente alguns, vai faltar. Mas eu acho que esse é o maior trunfo da série. Então, exatamente isso. Eu acho que ela é uma como tu falou perfeitamente, né? Eu acho que ela é essa personagem, assim, que desperta uma curiosidade, um certo interesse. Porque ao mesmo tempo que ela consegue fazer um trajeto profissional muito sólido, eu vou colocar assim, mas na verdade eu associo isso muito à vida de um famoso. Como eu tava falando da Anitta, né? A Anitta, ela tem uma carreira que hoje ela é, tipo assim, topo dos hits, né? Uma música dela sempre vai estar ali nas 10 mais tocadas, nas 5 mais tocadas do mundo e tal. Só que ela paga um preço muito grande por isso, né? Ela tem que lidar com uma série de situações psicológicas, né? Que geram toda uma mudança de humor, toda uma certa fragilidade. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que a Beth, ela é muito forte, né? Ela se mostra muito forte, mas ela é uma pessoa que, psicologicamente, eu colocaria ela como frágil. Eu posso dizer assim, ela tem um lado muito frágil, sabe? Qualquer palavra pode interferir na forma como ela vê o mundo, na forma como ela se comporta. Qualquer olhar estranho, qualquer comportamento que não faz muito sentido diante da percepção dela, assim, é um despertar para que ela mude toda a visão dela de jogo, sabe? De jogo da vida, no caso. E aí, eu acho que pelo fato dela ter uma vida muito sofrida, pelo fato dela ter se dedicado tanto ao, digamos, o xadrez, né, que foi o principal foco da vida dela, ela acabou sendo uma pessoa muito solitária. Ela não fazia realmente questão de ter amizades. A melhor amiga dela foi, tipo, assim, foi a única pessoa que realmente resistiu ao tempo, né? Mas ela não era uma pessoa muito afetiva.
Ela não era uma pessoa que valorizava muito as relações interpessoais. Então, as duas pessoas mais próximas era essa melhor amiga dela, que teve um tempo que ela passou assim... Teve um período que ela ficou sem vê-la, mas enfim, a relação ainda era de confiança, nada tinha mudado. E a outra era a mãe adotiva dela. Mas fora isso, ela não fazia questão de se relacionar com ninguém. Porque se ela entendia que se ela se relacionasse com alguém, ela perderia o foco muito facilmente do grande objetivo de vida dela, né? E é retomando até a fala que a Anitta fazia na série, que é essa questão de, tipo assim, uma mulher entrar no mercado, uma mulher gerenciar a vida dela, gerenciar a vida profissional dela, tipo, ela precisa estar sempre ligada, ela precisa estar sempre trabalhando, sempre dando mais do que o melhor de si, porque senão ela vai ser sempre colocada como o último, sabe? Ela nunca vai ser valorizada. Pois é. E a Beth ainda era muito pior. Rapidão. E a Beth ainda era muito pior, porque ela era a única mulher, saca? Nos torneios, ela era a única mulher, ou tipo assim, uma das poucas mulheres. Então, se ela quisesse realmente se destacar, independente de toda a fama que ela poderia ter até então, ela precisava ralar muito, ela não podia descansar. A mãe dela que de vez em quando pegava e falava: ô minha filha, vamos descansar um pouco, você não pode ficar o tempo todo ligado, não sei o que, tire um dia de férias pra você. Não é o xadrez. Exato, a vida inteira não é o xadrez. E ela falava: mãe, se eu descansar, se eu der um intervalo, isso já vai ser um motivo pro outro me vencer, sabe? Pra outra pessoa me passar a perna e tal, essas coisas. Ela tava sempre ligada. E inclusive eram os vícios dela que permitiam que ela conseguia ter as melhores visões de jogo dela também, né? Era uma forma de dar uma impressão, uma sensação de que ela estava relaxando, mas ao mesmo tempo ela continuava ali processando jogadas e jogadas. Exatamente. E eu acho que a gente pode até dizer, sim, que a Beth, no geral, era uma pessoa quebrada. Então, psicologicamente, que eu digo. E daí que até em uma das primeiras entrevistas dela, ela fala que ela gostava muito do xadrez, porque no xadrez ela tinha controle. Então, muitas coisas na vida dela, ela não tinha controle nenhum. Ela não tinha controle sobre os desejos, no caso, os vícios. Não tinha controle sobre o passado dela, sobre o que tinha acontecido, sobre as outras pessoas. E daí que no xadrez ela encontra aquele espaço em que ela consegue, assim, vamos dizer, suprir as demandas dela. Naquele mundinho ali, ela e as peças, e ela consegue controlar aquilo ali. E sobre especificamente isso que a mãe falava, que a vida inteira não é o xadrez. Tem até outros personagens que eles vão trazer essa mesma história, que é justamente pra dizer assim: Beth, maneira um pouquinho. Eu acho que um dos personagens que mais me surpreendeu foi o Beltic, porque no começo eu não dava muito por ele não, mas quando ele reaparece, ele traz algumas conversas interessantes. E uma das que ele fala é que ele vai contar a história de um rapaz que... Eu não lembro exatamente como era, já faz um tempo. Mas eu acho que ele ficava louco, assim, treinando xadrez pra ser o melhor de todos. Ele treinava vendado, não sei o quê. E ele recebeu uma carta de um homem que eu não lembro o nome, acho que era Diderot, que ele falava... Eu lembro que na época a frase até ficou na minha cabeça. Era algo como... É tolice correr o risco de ficar louco por vaidade. Que era basicamente isso. A Beth, ela gostava muito de vencer, ela gostava muito de se provar, ela gostava muito de ser a melhor. E daí que em alguns pontos ela acaba se perdendo nisso. Portanto que ela surta um pouquinho quando ela perde, principalmente nas primeiras vezes. E a respeito do vício, que ela tinha as alucinações e via jogadas no teto, é engraçado que no final da série, aqui já é spoiler, pule, se você não viu e não quer saber, pule os próximos. Alerta spoiler. Mas é engraçado que no final ela consegue atingir o objetivo dela a despeito de todas essas coisas. E é justamente indo na contramão delas. Então, ela consegue parar os vícios e ainda assim ela vê que ela continua com a mesma habilidade. Então ela ainda continua vendo as peças de xadrez no teto. Isso significa que ela sempre teve aquela habilidade a despeito dos vícios.
ela consegue jogar muito bem por causa justamente das companhias. Ela era uma pessoa muito solitária e foi justamente as companhias que levaram ela até a Rússia e tudo mais. Por exemplo, a Jolene deu dinheiro para ela, uma grande amiga, que assim ela basicamente disse: eu confio em ti. E mesmo que tu não conseguir, vai lá. É como uma. Você é tipo família, né? Exato. Você é tipo família. Exatamente. E o mesmo a gente pode falar sobre os caras lá do xadrez, que eles falavam o tempo todo que os americanos eles não se ajudam, mas e daí que naquele final eles foram se ajudar. Então juntou todo mundo, o Benny, o Beltic, o Towns também, pra meio que colaborar ali pra ela vencer. E daí que acabou. Porque eles viam potencial nela, né? Exatamente. Gente, super spoiler isso. Mas assim, em conclusão a essa questão do vício, que eu poderia tirar, né? É que assim, o vício, na verdade, era uma forma dela balancear todas as angústias e todas as consequências. Eu acho que o preço, né, da carreira dela e de tudo que ela não conseguiu digerir, né? Porque ela tentava ser sempre muito forte e acreditando que, tipo assim, ela não queria mostrar a fraqueza dela, ela não queria se mostrar, ela tinha medo da vulnerabilidade. Então ela acreditava que ser forte era sempre se mostrar firme, mas ela pagava um preço muito alto e o vício é quem meio que atenuava essas angústias que ela tinha, sabe? É meio que um escape, E eu acho que assim, de uma forma geral, que essa é a intenção do vício, né? É quando você percebe, é um prazer ilusório, né? É como se fosse uma coisa que conseguisse ilusoriamente tapar um buraco teu, uma falta tua. Então, tipo assim, uma pessoa que acabou de terminar um relacionamento, às vezes ela vai beber, se enche de cachaça, né? Enche o cu de cachaça, mas por quê? Porque no fim ela quer, é com a bebida que ela vai conseguir meio que atenuar ou ter a coragem de enfrentar toda aquela dor, né? E eu acho que passava também pelo lance da Beth, porque eu tenho certeza que dentro dela ela conseguia sentir o quanto que fazia falta não reconhecer as companhias ou não ir atrás de ter companhias, enfim. Não conseguir ter digerido, nunca ter aceitado de uma certa forma a morte da mãe ou o afastamento de certas pessoas ou não se encaixar dentro de um padrão social, né? Eu tenho certeza que ela olhava para aquela menina lá da loja, né? E tipo também pensava assim, porra, eu queria tipo, achar uma pessoa pra minha vida, eu queria sim construir uma família no futuro e tal. Sei lá, eu acho que ela não queria morrer sozinha, né? Eu acho que um dos piores medo dela talvez pudesse ter sido isso, embora ela nunca tenha sido de fato explícita, mas com certeza deveria ter passado pela cabeça dela. Eu acho que ela tinha medo, sim, da solidão. Da mesma forma que, por exemplo, ao mesmo tempo em que, até certo ponto, ela não faz muita coisa contra isso, mas ela tinha muito medo de ficar louca. Você vê que é algo que ela repete em certo ponto da série, porque ela até fala que a mãe dela era um pouco instável e tudo mais, mas ela fala que a mãe dela já não bebia. Então, já seria em outro sentido. Mas ela tinha muito medo da loucura. Ela achava que era um ponto que ela inevitavelmente, invariavelmente ia chegar. Eu acho que ela chegou a desenvolver algum tipo de transtorno. Parece, assim. Mas, bom, gente, vamos... O assunto tá super, super, tipo, maravilhoso. Mas a gente vai precisar encerrar esse episódio agora. Assistam nossas recomendações, tanto minha quanto de Vitor Hugo, como vocês já perceberam. São as melhores. É uma minissérie que super vale a pena. Infelizmente ainda não sei se vai ter uma segunda temporada, uma certa continuação, mas é uma série que ela realmente ela dá razões para ter explodido, né? Porque ela traz uma série de questões que valem a pena a gente pensar sobre e até às vezes faz a gente refletir sobre a nossa vida, né? Sobre o nosso próprio contexto. Vitor Hugo, eu quero te agradecer novamente por ter topado, né, fazer esse episódio com a gente aqui, por ter tirado um pedacinho do teu tempo. Eu acho que nosso debate, assim, foi maravilhoso.
Dessa vez a gente conseguiu ser mais conciso, na verdade, né? Acho que da outra vez a gente deu umas voltas. Gente, sim. Umas voltas. Sim, meu Deus do céu. Deu mais de 1 hora, cara. Nem eu assistiria o episódio passado. Era esse meu medo. Assim, quando a gente acabou de gravar, foi isso que eu pensei. Eita. Acho que ficou muito longo. Não, eu desisti. E eu já tinha cortado um monte. Mas conseguimos aqui, ó, na casa dos 50 minutos. Conseguimos fazer o episódio. E é isso, só tenho a agradecer pela tua participação. Espero pessoas que estão aí ouvindo a gente, que tenham gostado também desse episódio. E vão lá. Não esqueçam de ir no Instagram, @explanamana, ver as nossas postagens, acompanhar nosso trabalho. O meu Instagram, @leedsbmelo. Tá lá no Instagram do Explanamana, então vocês não vão ter dificuldade. E é isso, continuem acompanhando. Obrigada pela audiência e desejamos um 2021 super, super de boas. E vamos que vamos. Esse ano tem que ter alguma coisa positiva. Eu sei que foi mais um ano de pandemia, mas a gente vai tornar isso bom. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o Tchau.